Eu olho para os puritanos e eles são homens de oração, os gigantes da intelectualidade, da piedade, talvez aqueles que alcançaram o ponto mais alto da intelectualidade teológica e da piedade espiritual, como John Owen, como Richard Baxter, homens que passavam noites em oração. Eu olho para os avivalistas e eles são homens de oração, todos eles. Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Dwight Lyman Moody, Torrey, Evan Roberts e tantos outros que Deus levantou. Eu olho para os missionários e todos eles foram homens que marcaram a história pela oração. William Carey, Hudson Taylor, David Bryant, Carlos Studd, John Hyde e tantos outros que engrossaram as fileiras desses intercessores. Meus irmãos, eu estou seguro, estou certo, de que sem oração não há cristianismo bíblico. Sem oração não há crente forte. Sem oração não há igreja santa. Sem oração não há igreja que experimente o poder de Deus para uma vida piedosa e para o crescimento numérico. O texto que lemos nos fala que a igreja cristã nasceu numa reunião de oração. A igreja cristã nasceu numa reunião de oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Aqueles crentes, 120 crentes que se reuniram no cenáculo, entendiam uma coisa: que a oração não era apenas para um grupo de intercessão, que a oração não era apenas para os mais espirituais, ou que a oração não era para aquele grupo que não era tanto dado ao estudo, ao conhecimento, e então deviam se dedicar à oração. Todos eles, os apóstolos, as mulheres, Maria, seus filhos, todos aqueles cristãos se reuniram, todos. Ninguém podia faltar, ninguém podia estar ausente. Era um esforço conjunto, era uma intensidade de alma derramada, e diz a palavra de Deus que eles perseveraram. E somos informados de que eles ficaram ali 10 dias, orando, perseverando, e diz o texto que unanimemente oravam. Leia o livro de Atos e você vai ver que a igreja primitiva orava, mas orava unanimemente. Unanimemente eles oravam, unanimemente eles levantavam a voz. Havia um coro, havia uma intensidade, havia uma harmonia, havia um conjunto de esforço, de dedicação na oração. Quando essa igreja orava, a casa tremia, as portas das prisões se abriam, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, os incrédulos eram convertidos. Você vai notar que os apóstolos tomam uma decisão histórica lá em Atos 6,4, quando eles dizem assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Me impressiona isso, porque eles estavam trabalhando, eles estavam servindo as mesas, o trabalho era intenso, a assistência social era uma necessidade gritante, era um trabalho urgente. Mas eles tomaram a decisão: nós vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para cuidarem dessa parte. Mas nós, quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E eu não sei se você já perguntou ao seu coração, por que o Espírito Santo, que inspirou esse texto, teve o cuidado de colocar oração antes do ministério da palavra? Por que não está escrito aqui: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração? Mas está escrito: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é mais importante? Ministério da palavra ou oração? Oração ou ministério da palavra? A melhor resposta que eu já encontrei para esta pergunta foi de um doutor coreano que esteve conosco num dos congressos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Salvador. Ele disse assim: Deus dá tanto valor à sua palavra, Deus prioriza tanto a sua palavra, a palavra de Deus merece tal supremacia que Deus colocou a oração primeiro. Porque se você não é um homem e uma mulher de oração, a palavra de Deus não vai ter impacto e poder na sua boca. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é pregar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas pregam
e a palavra não produz o impacto. Quantas vezes proferimos a palavra de Deus e ela provoca sono? Quantas vezes se prega a palavra de Deus e não se vê os resultados? E por quê? Quando não tem oração nos bancos, não tem poder no púlpito. Quando não tem oração, não tem virtude do Espírito Santo em ação. Quando perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, que pregava dominicalmente para cerca de 12 mil pessoas no tabernáculo de Londres, qual é o segredo do crescimento da igreja do tabernáculo? E ele respondeu: o segredo do crescimento da igreja do tabernáculo é que esta igreja ora. E diz, as reuniões de oração da segunda-feira, que a igreja se reunia todas as segundas-feiras para orar, diz, o templo está lotado de pessoas orando. Sem oração, a igreja não pode caminhar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Olhe para a Escritura e vocês verão que a oração é a base da manifestação poderosa de Deus no meio da igreja. O profeta Isaías disse, falando em nome de Deus, porque derramarei água sobre o sedento, derramarei torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, sobre os filhos de Abraão, sobre a descendência de Abraão, e eles brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro escreverá na própria palma da mão, eu sou do Senhor. Note você que a água é derramada sobre o sedento, as torrentes são derramadas sobre a terra seca, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que têm sede de Deus. Enquanto a igreja não manifestar sede de Deus, enquanto Deus não for o maior alvo da busca da igreja, é impossível que Deus cumpra a sua palavra, porque a sua palavra está ligada à própria promessa de Deus. Ele vela pela sua palavra em a cumprir, mas todas as vezes que nós nos desviamos dos princípios dessa palavra, Deus encolhe a sua mão, porque Ele precisa honrar a própria palavra que Ele deu. Amados irmãos, se nós queremos uma vida santa, se nós queremos ver esta igreja sendo santificada, se nós queremos ver os lares desta família sendo transformados, se nós queremos ver as nossas crianças andando no temor do Senhor, se nós queremos ver os adolescentes desta igreja sendo vasos de honra nas mãos de Deus, se nós queremos ver os jovens desta igreja sendo varões santos, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, se nós quisermos ver casais sendo restaurados e sendo cheios do Espírito Santo, se nós quisermos ver essa igreja experimentando um despertamento espiritual e pessoas sendo convertidas aqui, é necessário que esta igreja se desperte para a oração. O Senhor Jesus Cristo disse, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus disse que a igreja não precisava e não podia tentar fazer a obra de Deus sem poder. Nós precisamos desse poder. E sabe, irmãos, não adianta nós lermos livros sobre oração, não adianta nós conhecermos a teologia da oração, não adianta nós lermos sobre aqueles que oraram no passado, nós precisamos orar.